Boa tarde, muito boa tarde. Sejam todos muito bem-vindos e muito bem-vindas. Estamos começando aqui a nossa sessão Tira Dúvidas sobre raio-x de cozinhas. Então, contextualizando aqui, né, para quem nunca participou de uma sessão Tira Dúvidas ou não está ainda, né, acostumado aqui com as nossas sessões Tira Dúvidas, vou explicar como que elas funcionam. Tô com os meus cabelos esvoaçantes aqui porque eu tô com o ventilador na minha cara e eu não vou desligar ele porque tá sem condições, então meu cabelo vai ficar voando mesmo, tá? Bom, mas tem mais alguém com calor aí? A Fátima, pelo jeito, ó, tá com calor, né? Gente do céu, o que tá acontecendo? A Mônica tá lá também morrendo de calor. Ai, Jesus amado. Bom, mas então é o seguinte, essa aqui é uma sessão Tira Dúvidas exclusiva de raio-x de cozinhas. Então, o que é essa sessão Tira Dúvida, tá? Semanalmente, a gente tem aqui os nossos encontros de sessão Tira Dúvida e eu sempre estabeleço um tema para a gente, né, ficar centrada, para não ficar muito disperso e poder realmente ajudar vocês bem a fundo nesse único tema. Então, essa sessão Tira Dúvida de hoje, ela é sobre essas aulas aqui, ó, de dentro da fase 3 do método OLLI, na parte do raio-x, essas 3 aulas aqui, ó, raio-x de cozinha, parte 1, 2 e fogão em área ruim ou excedente. Então, na semana passada, eu tinha mandado nos grupos, né, para vocês se prepararem para essa sessão Tira Dúvida e assistir essas aulas e anotar as dúvidas de vocês, tá? Se alguém aqui ainda não assistiu essas aulas, sugiro fortemente que vocês assistam, tá? Porque eu sei que a cozinha é uma prioridade muito grande de vocês. A cozinha é a área da nossa casa que representa a energia do dinheiro, né? Então, a gente faz um foco bem específico na cozinha. E aí, o que acontece? Além de essa aula aqui ser aula prática, ali eu ensinar todas as situações, mostrar exatamente como curar, como corrigir todas as situações, eu mostro em 2 cozinhas, inclusive, né, como fazer essas curas, correções. Aqui embaixo também tem os materiais complementares disso, que são materiais bem destrinchados, tá? Eu sugiro que vocês imprimam isso aqui para realmente cair de cabeça na harmonização da cozinha de vocês. Vou mostrar aqui para vocês quais são esses materiais, tá? O primeiro material que a gente tem ali é um checklist de observação, que é esse aqui que estou mostrando na tela. Então, ali eu vou mostrando exatamente, né? Você vai preenchendo lá, se você tem posição de comando, se você tem quina invertida, se você tem fogão no canto apertado, se você tem fogão alinhado com a porta de entrada. Enfim, são várias situações aqui para você observar se tem na sua cozinha. Porque daí lá na aula eu explico você exatamente o que é um fluxo acelerado, o que é uma viga em cima da mesa, né? Tudo que tem aqui eu ensino lá. Mas nos materiais também tem um material aqui, ó, sobre a observação, para você justamente com desenhos entender aqui, né? O que é a posição de comando, o que é fogão em quina invertida. Então tem foto ilustrando o que é cada uma daquelas situações para você observar. Aí, depois disso, o material seguinte é um checklist de limpezas, que é a segunda etapa do método OLLI, né? Então, tem um checklist também de tudo que você precisa limpar na sua cozinha. Limpar todos os armários, geladeira e fogão, movimentar as coisas, tirar todos os quadros da parede, abrir as janelas. Então, bem destrinchado como fazer a limpeza da cozinha, tanto física quanto energética também. Então, tudo aqui, né, nesse checklist para vocês. Aí tem outro checklist, é um checklist para cada fase do método OLLI. Então, como a cozinha é um cômodo bem especial, a gente fez o método OLLI bem destrinchado para cada etapa, tá? Aí tem o checklist das correções e aí tem desenhadinho aqui, ó, cada correção. Então, tudo que você enxergar lá e tiver errado, aqui tem desenhado como que você pode corrigir. Então, se você encontrou lá na primeira etapa que você não tem posição de comando, então aqui tem o desenho de como curar uma posição de comando. Aqui na invertida, então todas aquelas situações que a gente identifica lá, aqui tem o desenho de como fazer para corrigir cada uma delas, tá? E aí, por fim, na etapa da intenção, também tem um material aqui que é para vocês fazerem
as ativações, né? As ativações que vocês escolherem. E também pote da fortuna, colocar o espelho atrás do fogão. Enfim, tá tudo bem explicadinho aqui, passo a passo, como que vocês têm esses materiais complementares ali para vocês harmonizarem a cozinha de vocês como um todo, tá? Então, tá tudo explicado lá nas aulas, mas só contextualizando, para quem não assistiu às aulas, indico bastante ver depois essas aulas, para vocês, né, conseguirem destrinchar a harmonização da cozinha de vocês. Mas vou, então, responder as dúvidas de vocês. Quem tem dúvidas sobre esse tema de cozinha, manda no chat. Tudo que vocês mandarem até as 18h25, eu vou responder aqui para vocês. O que for pergunta de outros temas que não seja sobre cozinha, aí eu vou orientar para vocês, vou falar, olha, manda na comunidade, manda no e-mail, porque a cozinha já é um assunto bem extenso. Então, a gente, né, se começar a responder sobre outras coisas aqui, vai dispersar muito. E, inclusive, as próximas aulas já são sobre, por exemplo, a próxima sessão Tira Dúvida é sobre quarto, a outra é sobre banheiro, a outra é sobre os outros cômodos da casa. Então, a gente vai avançar nos outros cômodos. Por isso que a gente vai concentrar hoje bastante aqui, só em assunto de cozinha, tá? Bom, deixa eu ver no chat o que vocês mandaram aqui. E lembrando, gente, amanhã tem o nosso desafio do mês. Eu já preparei ele aqui para vocês, tá? Quero ver todo mundo aqui comigo. Amanhã, sábado, dia 18 de novembro, às 2 horas da tarde, vai ter o encontro do desafio do mês. Se não puder participar do encontro ao vivo, não tem problema. Depois você pode assistir a gravação e mesmo assim participar do desafio, porque o desafio vai rolar ao longo do mês inteiro. Então, se puder estar ao vivo comigo, às 14 horas, ótimo, eu vou passar as instruções. Se não puder, depois assiste também a gravação da aula para fazer o desafio ao longo do mês, tá? Deixa eu tomar uma aguinha aqui para ver as perguntas de vocês no chat. Ana Rita, boa noite a todos. Jordana, Marilda, Fátima Carvalho, Carla, Vilma Severino, Argemira, Maria Coleta, Ana Lúcia, Dalva, Lucimar, Eunice, Sheila Gomes, Fátima Bispo, Ana Lúcia, Maria Aparecida, Ana Rita, tenho na parede atrás do fogão canos de água que servem à cozinha, um pouco acima da altura das bocas do fogão. Devo colocar a cor vermelha somente no tamanho do fogão ou também um pouco acima, ou seja, onde estão os canos? Ó, só na altura do fogão já é o suficiente, tá? Porque elas ficam mais para cima, então não precisaria, porque o que a gente quer proteger ali é a energia do fogão em si. Tanto que, quando a gente tem aqui, né, até para vocês entenderem o que é essa cura que ela está falando ali, é o seguinte, ó, deixa eu achar aqui no desenho, para vocês terem de forma bem visual. A gente está falando dessa cura aqui. Opa, não, peguei o arquivo errado, peraí. Esse aqui, então... Aqui, ó, fogão encostado na parede do vaso sanitário ou que passa cano de água. Então, se vocês observarem ali, ó, foi colocado um adesivo vermelho só realmente no quadrado do fogão, tá? Não precisa além dele. Então, se o cano passa mais em cima ali, também não precisa, tá? Uma coisa é, se o fogão passa em cima, né, no teto em cima, então está em cima do fogão. Isso precisa corrigir. Agora, se passa o cano na parede mais para cima de onde passa o fogão, aí não tem problema, ele está passando por cima do fogão lá, né? Não está em cima do fogão, está passando na parede por cima do fogão. Então, não precisa. Fazer só a cura ali do vermelho ao lado do fogão já é o suficiente, tá? Mas se você tiver outras situações também no seu fogão, por exemplo, às vezes o fogão fica próximo de uma janela ou fica próximo
pia, ou está num fluxo acelerado, e em alguma das curas você escolheu colocar um cristal em cima do seu fogão, aí você já pode fazer o pulo do gatão. Quem assistiu às aulas sabe, né, que eu falei do pulo do gato, pulo do gatão, né? Pulo do gatinho, pulo do gatão. Que o pulo do gatão é o quê? A gente usar um cristal e fazer mais de uma vez o reforço dos 3 segredos nele. Então, por exemplo, tem 2 situações erradas. Então, eu coloco um cristal e eu faço o reforço dos 3 segredos com a intenção de uma cura e depois o reforço dos 3 segredos com a intenção da outra cura. Então, se por algum motivo, Ana, a Ana Rita aqui, que fez a pergunta do cano de água, né? Se por algum motivo você colocou um cristal ali próximo, eu já aproveitaria, já faz o reforço dos 3 segredos para proteger do cano de água também, tá? Mas com relação ao vermelho, não precisa ir até em cima, só até a altura do fogão já é o suficiente. Luciene, boa noite. Isabel, boa noite. Margarida, de Portugal. Ana Lúcia Paoli, minha cozinha tem 3 portas e ainda está na parte excedente da casa e o fogão de costas para a entrada. Certo, então você tem aqui 3 situações, né, Ana Lúcia? Então, a primeira situação é cozinha com muitas portas. Nesse caso, você pode ou colocar um cristal de 50 milímetros no centro do banheiro não, da cozinha, né? Ou você pode, por exemplo, qual que é a questão da cozinha ter muitas portas? A energia, ela se dissipa muito, né? Então, o que que você pode fazer? Você pode fazer o aterramento no fogão para segurar aquela energia ali, tá? Ou o cristal de 50 milímetros no centro da cozinha, para segurar a energia na cozinha como um todo. Sobre a cozinha na área excedente, aí você precisa puxar a energia do fogão para dentro do seu baguá, tá? Aqui eu vou até desenhar para vocês poderem entender como que a gente faz essa cura, tá? De puxar o fogão para dentro do baguá, porque eu sei que esse aqui vai ter bastante gente, né, com essa dúvida. Então, ó, deixa eu pegar uma planta baixa aqui. Deixa eu ver, deixa eu ver. Ó, vou compartilhar aqui na tela com vocês. Então, aqui nesse caso, a gente tem uma casa e tem aqui 2 áreas excedentes, né? Aqui nesse caso, o fogão, ele fica dentro do baguá. Mas, respondendo aqui a dúvida da Ana Lúcia, ela tem o fogão fora do baguá, numa área excedente, né? Então, vamos supor que esse fogão aqui fosse para fora do baguá aqui, ó. Ele ficasse aqui, tá? O que que a gente pode fazer nesses casos? Tem 2 opções que a gente pode fazer. A primeira é usar 2 espelhos de 27 centímetros. Então, colocar o primeiro espelho de 27 centímetros no alto da parede, acima desse fogão aqui, e um segundo espelho na parede que fica em frente a essa outra aqui, só que dentro do baguá, na primeira parede. Se não for possível aqui, vê a próxima parede aqui. Aqui. Ou, se não for possível, daí a outra já fica fora do baguá, daí já não. Então, aqui ou aqui, tá? Então, colocar 2 espelhos, né? Aqui como se fosse o fogão, tá? Então, um espelho em cima do fogão, no alto da parede, e outro espelho de frente para esse primeiro, dentro do baguá. A segunda opção, se não quiser usar esses espelhos em cima, você pode colocar um único espelho maior aqui, de frente para o seu fogão, de forma que você enxergaria ele refletido aqui dentro do teu baguá, tá? Então, eu até
Vou ver aqui na comunidade. Deixa eu ver se eu tô com a comunidade aberta aqui. Deixa eu abrir aqui a comunidade para mostrar para vocês. Ó, fogão fora do baguá. Ó, então aqui nesse caso, o espelho no alto da parede é esse aqui, ó. Um espelho redondo lá no alto da parede. E o outro em frente, na parede em frente, tá? Ó, aqui foi colocado um pouco mais para baixo, né? Ó, um espelho no alto do fogão e o outro em frente, na parede em frente. Aqui eu quero ver se tem a imagem de um único espelho, ó. Ou você pode colocar um único espelho puxando a energia do fogão de uma outra área para uma outra área. Daí tem que ser um espelho maior ou um espelho convexo, que é aquele espelho abauladinho, que aí você consegue ter uma amplitude maior, tá? Então, aqui na comunidade, vocês conseguem ter bastante ideias de como fazer essas correções. E, inclusive, o ideal para quem tiver essa situação é mandar foto da planta baixa, dizendo exatamente, desenhando, ó, aqui está o meu fogão. Aí a gente desenha exatamente lá na planta para você onde colocar o teu espelho, quais são as opções que vocês têm, tá? Mas eu tenho aqui um card, deixa eu mostrar aqui para vocês. Vai ficar mais visual aqui. Ó, então, aqui, essas duas situações. A primeira que eu expliquei, um espelho de 27 centímetros aqui no alto do fogão, e aí outro espelho na parede mais próxima dentro do baguá. Então, nesse caso aqui da Helenice, ela colocou o espelho lá dentro do quarto do filho dela, que ficava de frente para esse espelho aqui. E aí, aqui é outro caso, né? Onde essa aluna colocou um espelho grande, e aí, se vocês verem, lá no espelho consegue ver o fogão refletido. Então, são duas opções que vocês têm, certo? Próxima dúvida aqui. Ah, e daí a outra questão da Ana Lúcia é o fogão de costas para a entrada. Aí, nesse caso, a gente faz a cura de posição de comando, que é colocando um espelhinho aqui. Ó, você coloca um espelho, pode ser redondo, pode ser quadrado, atrás, do ladinho, pode ser espelho menorzinho, tipo um retrovisor, para você, enquanto estiver cozinhando, enxergar quem entra e quem sai da sua cozinha. Próxima dúvida, Rosemary. Olá, boa noite. Tem uma janela bem grande na minha pia, que pega a pia e o fogão de 5 bocas. Quando abro a janela, tem uma corrente de vento muito forte. Será que tenho que colocar um cristal de fluxo de energia? Ó, nesse caso, a questão do vento que vem não é um problema, tá? A questão é o fogão estar muito perto da janela e isso dispersa a energia do dinheiro da casa. Então, você poderia colocar um espelho ali, um espelho não, um cristal, igual você falou, mas esse cristal, a intenção dele é segurar a energia dentro da sua casa, tá? Ou, se não quiser colocar o cristal, pode fazer o aterramento do fogão, que são as 4 pedras debaixo do fogão, com a intenção de segurar, aterrar essa energia dentro da sua casa, segurar a energia do dinheiro, visualizar o dinheiro chegando, fluindo, dando frutos ali dentro da sua casa. Simone, boa noite a todos e todas. Vilma Severino, meu fogão fica na parede do banheiro, na mesma parede onde fica o vaso e os canos de chuveiro e da descarga, passa no piso da cozinha. Perfeito, Vilma. Então você vai fazer nesse caso aqui, ó, essa cura aqui. Deixa eu mostrar.
Aqui, ó. Vai pintar, plotar com adesivo, papel de parede, ou colocar pastilhas vermelhas na parede ou na lateral do fogão. Então, por exemplo, aqui nessas duas imagens, foi colocado o adesivo na parede. Se você não quiser colocar o adesivo na parede, você pode, por exemplo, colocar o adesivo vermelho aqui na lateral do fogão, tá? E, como complemento, você pode colocar um sino de ventos e ou um cristal em cima do seu fogão, ou o mais próximo possível do seu fogão. Beleza? Então, esse aqui é um complemento, mas ele é um complemento muito bem-vindo. Principalmente o cristal, porque daí, como eu falei do pulo do gatão, você pode, inclusive, fazer o reforço dos 3 segredos para outras situações, né? Por exemplo, eu já mostrei em outras situações aqui foto do meu fogão para vocês. Então, eu tenho quina apontando para o meu fogão, eu tenho a pia do lado do meu fogão e tem, que mais? E tem falta de posição de comando, né? Então eu coloquei um cristal no meio dele, apesar de colocar a madeirinha entre a pia e o fogão, apesar de cobrir as minhas quinas, eu ainda assim coloquei um cristal, porque daí eu fiz o reforço dos 3 segredos. Da pia do lado do fogão, fiz o reforço dos 3 segredos das quinas apontando para o meu fogão e fiz o reforço dos 3 segredos para intensificar ainda mais a energia da prosperidade na minha casa, tá? Então, é sempre muito indicado colocar o cristal em cima do fogão. Argemira, minha cozinha é bem grande e tem 3 portas, uma da despensa, uma da sala de jantar e outra para a lavanderia. O que preciso fazer? Argemira, a mesma coisa que eu falei ali anteriormente. Você pode ou colocar um cristal de 50 milímetros no centro. Ah, eu esqueci de uma situação que vocês podem fazer também, tá? Então, quando tem muitas portas na cozinha, pode ou colocar um cristal de 50 milímetros pendurado no teto, no centro da cozinha, ou você pode fazer o aterramento do seu fogão, que é colocar as 4 pedras debaixo do fogão para segurar essa energia. Ou você pode fazer o equilíbrio dos 5 elementos na sua cozinha, porque o equilíbrio dos 5 elementos segura a energia ali, porque a questão de muitas portas é que dispersa muito a energia. Quando a gente tem o equilíbrio dos 5 elementos, a gente está fazendo a energia fluir pelo cômodo antes de sair, porque é normal que a energia saia, né? Não é para a gente segurar a energia para sempre, ela tem que fluir, mas ela precisa fluir antes de sair, né? Então, quando a gente faz o equilíbrio dos 5 elementos, a gente também tem isso, tá? Então, são 3 opções. E aí, óbvio, você pode fazer o cristal mais o equilíbrio dos 5 elementos, o aterramento e mais o equilíbrio dos 5 elementos, né? Então, pode usar mais de uma delas, tá? Mas são essas 3 opções para quem tem muitas portas ou muitas janelas na cozinha. Vilma Libra, no local, no outro lado, tenho área de serviço, com encanamentos, máquina de lavar, tanque. O que posso colocar para curar? Mesma situação, Vilma. Esse aqui, ó, tá? Seja banheiro, seja cano, qualquer tipo de cano de água que passe ali, seja da lavanderia ou seja, por exemplo, de banheiro, tá? É proteger a energia do seu fogão. Sheila Gomes, tem uma viga na cozinha em que a torre quente, forno e micro-ondas fica embaixo. Tem problema? E o balcão fica abaixo também. Mas as cadeiras não ficam exatamente abaixo, ficam 30 centímetros mais para frente. Tem problema? Se esses 2 casos tiverem problema, como resolvo? Sheila, eu acredito que o que você falou não é exatamente viga, eu acho que é quina, né? Deixa eu ver. Tem uma viga na cozinha em que a torre quente fica. Ah, não, tá. Tem uma viga e tem a torre, tá. Não tem problema, tá? A questão é, se você tiver o fogão debaixo da viga ou as cadeiras, né? A mesa de jantar ou as cadeiras onde vocês sentam. Mas como você explicou ali, o balcão e as cadeiras não ficam embaixo da viga e fica a torre quente. A torre não tem problema nenhum, tá? Então não precisa curar essa viga, tá tudo certo, Sheila. Salva pelo gongo. Neide Cruz, boa noite. Márcia Santana, boa noite. Ione Pires, boa noite. Maria Santos, boa noite. Sheila Gomes, tenho acesso à lavanderia a partir da cozinha. E esse acesso está livre, sem porta. Isso causa alguma dificuldade na circulação ou manutenção da energia? A lavanderia é fechada. Não, não tem problema, Sheila. Isso é muito comum, né? Não tem problema.
mas também, né, sempre muito indicado em todas as situações, o equilíbrio dos 5 elementos, que aí você consegue segurar mais a energia, fazer ela fluir antes dela seguir para um próximo cômodo. O equilíbrio dos 5 elementos sempre vai ser a chave do sucesso para todas as nossas harmonizações. Odivânia Barreto, boa noite. Vilma Severino, o corredor dá de frente com a porta da cozinha. Se a porta tem o corredor e aí tem a porta da cozinha lá no final do corredor, o ideal é corrigir o fluxo acelerado, porque o corredor, né, o próprio nome é corredor, ele já cria um fluxo mais acelerado ali. E aí esse fluxo acelerado dá direto na tua cozinha, o que pode gerar uma instabilidade financeira, um sentimento de instabilidade financeira. Então, nesse caso aí, você pode colocar ou um cristal de 40 milímetros ou um sino de ventos na porta de entrada que entra na sua cozinha, ou um pouco antes da porta de entrada para desacelerar essa energia que entra, tá? E aqui, gente, lembrando, né? Sempre vou reforçar muito, muito, muito isso aqui para vocês. Vocês vão encontrar muitas coisas erradas, tá? E é normal, não precisam se desesperar com isso. Por isso que a gente tem, eu já ensinei para vocês lá, na primeiríssima aula, quando a gente começa a fase 1 do método OLI, eu apresentei para vocês, inclusive semana passada eu também mandei no grupo do WhatsApp ali das alunas, essa planilha de organização das correções. Então, tudo que você for enxergando ali na tua cozinha de errado, você anota aqui. Cozinha no final do corredor. Correção, cristal ou sino de ventos. É seu oxigênio? Aí você vai colocar. Como que você sente? Aí, como eu expliquei, né? Instabilidade financeira, tal. Se você sente isso, você vai dar uma nota, o quanto você sente que isso te impacta, para você começar a priorizar as suas correções. Então, você vai lá ver cano atrás do fogão. Então, você vai anotando tudo que você tem aqui para você dar uma nota para todas essas situações, do quanto você sente que isso te impacta. E aí, dando essa nota, você vai começar, obviamente, pelas notas mais altas, pelo que te impacta mais. Beleza? Então, sempre sigam essa planilha aqui. Eu já mandei lá no grupo do WhatsApp para vocês e também está nos materiais do curso ali para vocês baixarem. Isabel Cristina, canos sobre a laje devem ser considerados? Se você sabe que tem canos ali e sente o impacto disso, pode fazer a cura, né? Agora, se você não sente o impacto disso, aí não é uma questão, até porque ele está mais para cima, né? A questão é mais quando tem os canos expostos ou é rebaixado um gesso para passar os canos ali, então é diferente. Agora, em cima da laje, ele já tem um impacto menor. Mas se você sabe que tem e sente o impacto disso, pode, por exemplo, pintar, até porque não precisa deixar vermelho. Depois você pode passar outra cor por cima. Ou colocar um adesivo vermelho e depois uma outra cor de adesivo por cima, né? Um mais neutro. Fátima Bispo, dúvidas. Temos que corrigir as quinas invertidas em direção ao fogão? Mesas e sofá e cama? Onde guardar a ração no meu cachorro? Eu tô deixando na cozinha, próximo. Tá, vamos ver. As quinas invertidas em direção ao fogão. Não, as quinas que apontam para o seu fogão, tá? Em direção ao fogão, mesa e sofá e cama. São as quinas que apontam para esses locais, tá? Então, se tem a quina de um móvel ou a quina de uma parede que aponta para eles, aí você corrige, né? Cobre essas quinas, tá? Agora, sobre guardar a ração do cachorro, tô deixando na cozinha próximo aos meus potes de alimento. Não tem problema, porque é o alimento dele, né? Não tem problema nenhum. A questão é, por exemplo, o descarte, né, deles, o xixizinho, o cocôzinho do cachorro, daí ficar perto da cozinha, daí não é legal. Agora, colocar os alimentos deles ali não tem problema nenhum. Como fazer as intenções para as quinas e pedras no aterramento do fogão? Tá. Primeiro, intenção para as quinas que apontam para o nosso fogão. Então, vamos sempre entender o que essa situação gera, tá? Quinas apontando para o fogão ou para a pessoa que cozinha, isso primeiramente corta a energia, né? Então, enfraquece a energia do dinheiro. E também aquele negócio, a quina, ela é como se fosse um dedo apontando assim, do julgamento.
Então, por exemplo, se você se sente julgada do jeito que você usa o seu dinheiro, ou às vezes você se cobra demais do jeito que você usa o seu dinheiro, né? Os outros palpitam muito nisso. Então, essa é a situação prejudicial. Então, a intenção para isso é se sentir mais tranquila com relação a como você gasta, administra o seu dinheiro, sentir que você consegue administrar o seu dinheiro com responsabilidade, sentir que você tem autonomia com relação ao seu dinheiro, que você tem fluxo de dinheiro chegando de forma fluida até você. Por quê? Se as quinas cortam a energia do dinheiro, então a gente vai fazer a intenção dessa energia chegar mais fluida até a gente, com facilidade, alegria e glória. E o que isso representa para você? O dinheiro chegar com mais facilidade? Você conseguir pagar suas contas tranquilamente, chegar no final do mês, conseguir ter todas as contas pagas e ainda conseguir guardar um dinheirinho, conseguir, né? Enfim, para cada pessoa é uma coisa diferente, mas é você visualizar o que você consegue fazer com o dinheiro chegando de forma mais fluida até a sua vida, né? O que isso representa para você, tá? E com relação à intenção das pedras no aterramento, aí você pode, né? Vamos de novo entender. A gente faz o aterramento quando tem muitas portas e janelas próximas do nosso fogão, então a energia do dinheiro fica muito dispersa. Então a gente faz o aterramento para segurar a energia do dinheiro dentro de casa. Então isso aqui é daquelas situações de pessoas que muitas vezes até ganham bem, têm um salário, têm várias entradas de dinheiro, mas sente que o dinheiro não para em casa, que gasta mais do que ganha, que quando vê o dinheiro já acabou. Então, a visualização desse é segurar o dinheiro dentro de casa. Então, visualizar você recebendo seu salário, conseguindo administrar isso, conseguindo pagar tudo que você tem para pagar, conseguindo, de novo, fazer uma reserva financeira. O que isso significa para você? Como que isso vai refletir que no final do ano você vai conseguir fazer a reforma na sua casa que você quer? Que daqui a um tempo você vai conseguir trocar o seu carro? Que você vai conseguir ajudar a pagar a faculdade dos seus filhos? Que você vai conseguir... O que essa reserva, o que o dinheiro ficar dentro da sua casa vai mudar na vida da sua família, que hoje não é uma realidade ainda, né? Então, a gente visualiza o que a gente quer para as situações, tá? Dalva Lopes, meu fogão fica só do lado da pia. Coloquei uma tábua de carne de madeira entre eles e o suporte de louça que fica na pia. E do outro lado fica abaixo da janela da cozinha, sendo que abaixo da janela, do lado de fora, fica o lixinho que ficava na pia. Alguma correção? Ó, Dalva, você não comentou nada sobre ele ficar abaixo da janela, né? Nesse caso, seria ideal você fazer ou aterramento ou colocar um cristal acima do seu fogão, tá? Vou mostrar aqui as duas situações para você, ó. O aterramento seria essa situação aqui, peraí. Cadê o desenho? Aqui, ó. Então, o aterramento é colocar 4 peças pesadas, pode ser pedra, né? Ou pedacinho de madeira, mas que seja pesadinho, assim, pelo menos uns 10 centímetros. E colocar um na direção ou o mais próximo possível de cada pé do fogão. Então, por exemplo, se conseguir colocar, às vezes tem um fogão que ele é um pouquinho alto, tem um vão, né, no meio do fogão. Dá para colocar uma pedra próximo de cada pé, os 2 pés da frente e os 2 pés de trás. Se não tiver esse vão ali, se o fogão for encostado ali, aí você pode colocar mais para o ladinho do fogão, né? Ou, por exemplo, dentro da gaveta, igual a Val fez aqui. Ela não tinha, o fogão dela era um cooktop, né? Então ela colocou 4 pedras ali nos 4 cantos da gaveta, tá? O que essas pedras fazem? Eu falo que é tipo aquela bexiga de gazélio que tem nos parques, né? Bexiga do Nemo, da Frozen, bexiga dos que tem aquelas carinhas que as crianças gostam. Então, aquela bexiga, se você soltar ela, ela vai embora, né? Porque ela tem aquele gás que leva ela embora.
Então, o que que eles fazem? Eles colocam uma argolinha ou um pedacinho de, né, um saquinho de areia para fazer um peso, e essa bexiga, por mais que a criança solte, ao invés da bexiga ir embora, ela senta, né? Senta não, é abaixo. Então, isso é um aterramento. Essa questão das pedras embaixo do fogão é justamente isso, energeticamente falando. A gente está colocando essas pedras para segurar essa energia do fogão, para impedir que ela vá embora, né? Só que não tem o fiozinho segurando. É só, como a gente está falando energeticamente, essas pedras elas estão segurando essa energia, né? Não precisa amarrar nada no seu fogão. Mas a visualização é justamente isso, segurar essa energia ali, tá? Então, como o teu fogão fica do lado da janela, dá para você fazer esse aterramento, ou se não quiser fazer o aterramento, você pode também colocar o cristal, né? Igual eu coloquei aqui. Vou até mostrar a foto aqui do cristal da Fer, que eu acho ele lindíssimo. Peraí. Ó, aqui tem um exemplo de um cristal, né? Que a Fer Aranha que responde vocês, né? Ela colocou penduradinho ali, tinha um móvel, e ela colocou um pouquinho mais para o lado mesmo, não tem problema, um cristal pendurado. Ela colocou um ganchinho pendurado de 3M ali, para não precisar furar o móvel, e colocou o cristal pendurado, tá? Então, poderia colocar nessa situação. E aí, como você disse que você tem o fogão do lado da pia e ainda tem o fogão do lado da janela, você poderia colocar um cristal e fazer o reforço dos 3 segredos 2 vezes. Um para proteger a energia do fogão, por mais que você tenha colocado itens de madeira ali, né, igual a Fer também colocou, mas reforça ainda mais a cura. E aí, outra vez, no mesmo cristal, o reforço dos 3 segredos para corrigir o fato da energia se dissipar muito, tá? Próxima dúvida aqui. E com relação ao lixinho que fica fora, não tem problema, tá, Dalva? Pode ficar tranquila. Maria Aparecida Torres. Tenho viga bem em cima do meu fogão. Corrigir com cristal de 40 milímetros, é isso? Posso prender direto na viga? Perfeito, exatamente, é isso aí, Maria. E aí faz o reforço dos 3 segredos com a intenção de elevar essa energia. Então, a viga, ela gera muita opressão, muito peso. Então, com relação ao dinheiro, é aquele sentimento de que, nossa, o dinheiro é uma coisa pesada, é um negócio que... E não tem que ser assim, dinheiro é uma coisa boa, dinheiro traz facilidade, dinheiro traz coisas boas, traz realização do nosso sonho, traz crescimento. Então, tem que ser uma coisa boa, fluida, né? Então, o cristal ali é justamente com a intenção de expandir essa energia, de vocês conseguirem receber o dinheiro com alegria, com felicidade, realizar os sonhos de vocês com esse dinheiro que chega até vocês de forma leve, tá? Tem um outro nicho bem próximo ao fogão. Pode ser outra opção de onde colocar o cristal? O cristal para curar a viga tem que ser na própria viga, tá? Se você tem uma viga, coloca o cristal pendurado na viga para elevar essa energia da viga ali, tirar essa opressão. Simone, tem um cooktop guardado sem uso na minha edícula. Será que preciso vendê-lo? Claro, mulher! Tira isso aí de sua casa. Vai deixar aí para quê? Faz dinheiro com isso aí. Vai ficar guardando aí. Ou dá de presente para alguém. Se tá tudo bem, não tá precisando, dá de presente para alguém que precise. Mas não tem por que manter uma coisa para quando precisar, né? Essa aí é uma das situações que a gente mais se sabota, assim, de ficar guardando para quando precisar. Então, libera espaço na tua casa, um trabalho a menos que você tem quando for fazer a limpeza, não guarda nada, não fica com esse sentimento de escassez, faz um dinheiro ainda, né? E quando precisar de um, compra um novíssimo, lindo, maravilhoso, do jeitinho que você quiser. Isabel Cristina, se houver um exaustor sobre o fogão, o cristal tem efeito se colocado sobre ele? Sim, é exatamente essa situação aqui, tá? Até sobre exaustor, coifa, né? Algumas pessoas chamam de sugar, não sei como é que fala. Mas, enfim, quando a gente tem coifa e exaustor, o que a gente precisa olhar é se ela fica para baixo da altura dos moradores, tá?
Então, se ela ficar para baixo da altura, isso gera um bloqueio de acesso ao dinheiro, aquela sensação de que não consegue acessar todo o dinheiro que tem disponível ali para gente. Às vezes tem um bloqueio, às vezes um negócio que fica travado na justiça, às vezes, né? Enfim, várias situações que podem gerar essa sensação de que você não consegue acessar todo o dinheiro que está disponível para você. Então, e às vezes isso não é com você, às vezes tem pessoas na sua casa que são mais altas, que a altura da coifa é mais baixa que ela, é mais alta que você, mas é mais baixa que outras pessoas. Então, se tiver essa situação, pode colocar um cristal. E aí, nesse caso, por exemplo, a Fer colocou aqui o cristal do ladinho, né? Ela colocou aqui, deixa eu dar um zoom aqui para vocês verem. Ela colocou o cristal do lado, de forma que ficasse para baixo da altura da coifa. Tem gente que gosta de preencher colocar o cristal ali na gradezinha da coifa mesmo, às vezes dá, tá? Aí é questão de gosto, é pessoal. A Fer preferiu colocar aqui do ladinho, mas se quiser colocar na própria coifa também, tá? A única questão é que ele vai ficar um pouquinho mais engordurado. Mas geralmente cristal perto de fogão já fica engordurado, tá? E aí quando ficar engordurado, pode simplesmente tirar ele, limpar com água mesmo, passar um paninho e depois instalar de novo. Daí, quando instalar de novo, não precisa fazer o reforço dos 3 segredos de novo. É só uma limpeza física mesmo que você está fazendo, tá? Próxima. Márcia Bula, boa noite a todos. Sheila Gomes. Sei que tem uma viga na parede atrás do fogão, mas não dá para vê-la. Sendo assim, a viga ainda pode causar algum dano? Não, somente vigas expostas. Pode ficar tranquila, Sheila. Salva pelo gongo de novo. Argemira, a janela que fica atrás das pias tem grade. Precisa fazer alguma correção? Se a janela fica atrás da pia, não tem problema. A questão é janela atrás do fogão, tá? Janela com grade atrás do fogão. Gente, do Feng Shui, eu vou confessar uma coisa para vocês. Essa situação, quando eu ouvi, foi a situação mais assim que eu pensei, ah, não, isso aqui não é real. Eu acredito em Feng Shui, ele transformou minha vida, mas isso aqui, sabe quando você fica com aquela pulguinha atrás da orelha, assim? Por quê? Os estudos do Feng Shui dizem que quando a gente tem grade, janela com grade atrás do fogão, isso atrai problemas na justiça. E aí, gente, não é que eu comecei a ensinar e fazer consultorias e entrar em contato com outras casas, porque na minha casa não tinha isso, por isso que eu achei que era a maior loucura do mundo, né? Só que quando eu comecei a ver e eu vi o número, uma enxurrada de gente que tinha essa situação e realmente tinha problema com a justiça, e mais do que isso, que depois que fez a cura, resolveu, como se fosse um passe de mágica. Eu já tive até caso de aluna que falou assim, que o advogado falou, cara, eu não sei como é que vocês resolveram isso, porque eu nunca vi um negócio se resolver assim na justiça. Então, assim, gente, eu confesso, essa eu achava que era balela, mas juro para vocês que eu já vi cada caso, não só acontecendo, mas se resolvendo com essa cura aqui, que de verdade, eu acho muito legal ter essa possibilidade de curar isso, né? Então, para quem não está sabendo aí, o que, que é isso, tá? É quando a gente tem aqui, peraí, deixa eu achar aqui, o fogão debaixo de uma janela com grades, tá? Fogão. Então, como eu comentei aqui, se é a pia, não tem problema. Se o fogão fica mais para o lado, fica na parede, do lado de uma janela com grade, não tem problema. É o fogão debaixo da janela com grade. Isso aqui, né, segundo o Feng Shui, segundo eu já presenciei muitas vezes, atrai problema na justiça, tá? Por causa da questão das grades. E aí, como que pode curar isso? Pode ou colocar 2 flautas de bambu penduradinho na grade, assim, tá? A 45 graus, ou um cristal de 40 milímetros penduradinho na frente da grade também. E a intenção, tanto da flauta de bambu quanto do cristal, é tirar isso, trazer, expandir essa energia. Então, as grades trazem esse aprisionamento e tanto as flautas de bambu quanto o cristal, eles expandem essa energia ali para resolver. E aí a intenção, se você tem alguma questão na justiça, é justamente visualizar essa questão resolvida, né? Eu gosto muito de
quando eu faço essas intenções assim, de visualizar, por exemplo, você recebendo uma ligação do advogado falando assim, olha, sabe aquela questão? Foi resolvida, tá tudo certo, o dinheiro vai entrar na tua conta, e aí você já imaginar o que você vai fazer com esse dinheiro, o que você vai conseguir realizar. Então, é realmente imaginar a cena acontecendo. Mas essa questão, tanto de saúde quanto de destravar alguma coisa, eu gosto muito de imaginar as ligações, porque parece muito real, parece palpável, a gente consegue viver aquela cena, né? De alguém ligando e falando assim: olha, Maria Aparecida, deu certo. O juiz já deu a sentença aqui, tá tudo certo, a senhora já pode sacar o dinheiro, tá lá na tua conta. Então, você viu? A Maria Aparecida até deu uma risadinha ali, ela viveu isso, ela sentiu, ela conseguiu visualizar, entendeu? Então, é uma dica aí para vocês fazerem as visualizações, tá? Próxima, Vilma Severino. A minha geladeira fica de frente com a porta. Estou estudando um jeito de mudar ela, mas minha cozinha é muito pequena. Certo, Vilma. Nessa situação, o que você tem que cuidar é para ela não gerar um bloqueio. O que é um bloqueio? Você ter que entrar e ficar se desviando dela quando passar, tá? Se você consegue entrar na tua cozinha e consegue, né, ter ela fluida, essa é a melhor situação possível, tá? Mas, realmente, a desproporção dos móveis, às vezes quando a casa é muito pequena ou um cômodo é muito pequeno e os móveis muito grandes, aí isso gera os bloqueios. Aí, para bloqueios, a situação a gente pode usar plotar, né? Tem gente que gosta de plotar, por exemplo, a lateral com alguma imagem que dê uma amplitude, ou colocar um espelho ali. Não sei se faz sentido colocar um espelho ali, mas é uma situação também, tá? Mas se ela não estiver gerando bloqueio que você precisa se desviar, já é uma ótima coisa. Ô, Divânia Barreto, minha cozinha fica fora do baguá e a área excedente. O que fazer? Ah, então é como eu mostrei lá no começo, né, Divânia? Você tem você tem a oportunidade de puxar a energia do seu fogão para dentro da tua casa. Ou usando os dois espelhos aqui no alto da parede, um em cima do fogão e o outro alinhado com esse primeiro, ou um único espelho de frente para o seu fogão. E aí não tem problema. Nesse caso aqui, dá realmente, literalmente, para enxergar o espelho, o fogão lá no espelho, né? Mas, por exemplo, se tivesse uma parede aqui na frente, não tem problema, tá? Você colocar ele alinhado, de forma que, se você tirasse tudo que tem na frente, você conseguisse enxergar o teu fogão lá naquele espelho, ainda assim você consegue trazer essa energia do fogão, a energia do dinheiro para dentro da sua casa. E aí a intenção é justamente isso, é você enxergar, trazer a energia do dinheiro para dentro da sua casa. O que isso vai mudar na tua vida? Você trazer essa energia para dentro da sua casa. O que vocês vão poder fazer que hoje vocês não podem, né? E como você comentou que a tua cozinha inteira fica na área excedente, ainda assim a gente tem a possibilidade de fazer a união dos dois baguás, né? Então, o que é a união dos dois baguás? É quando a gente usa um cristal dentro do primeiro baguá e um cristal dentro do segundo baguá. Então, deixa eu até ver aqui uma cura. Aqui, ó. Então, aqui, por exemplo, aquele cômodo inteiro lá, ele está para fora, é uma área excedente. Então, foi colocado aqui um cristal no baguá excedente e um cristal dentro. Então, por exemplo, se é a tua cozinha lá, você pode colocar um cristal na sua cozinha e um cristal aqui antes da porta da sua cozinha, com a intenção desses dois cristais fazerem a união dos dois baguás, o baguá da tua casa com o baguá da cozinha que ficou inteira numa área excedente, tá? Aí, nesse caso, não precisa fazer aquela cura do espelho para puxar a energia, porque como você já está unindo a energia da sua cozinha com a energia da casa, aí você já puxou a energia do fogão para dentro. Faz essa visualização, né? Mas daí é um ou outro, não precisa fazer os dois, tá? Iria Luzia, boa tarde a todos. Dalva Lopes, boa noite. A gente até esquece de cumprimentar o pessoal e já vai mandando as dúvidas. Tá certo, Dalva, já tem que aproveitar aqui, né? Anotar. Essa é a intenção aqui da sessão Tira Dúvida. Maria Antônia, boa tarde a todos. Vanessa Macedo, cozinha integrada com a sala e sala de jantar, com as portas quase em frente uma à outra. Como corrigir?
Ó, o ideal é fazer o equilíbrio dos 5 elementos, porque quando você faz o equilíbrio dos 5 elementos, você está garantindo com que a energia flua num cômodo antes de ir para o próximo. Então, esse é o melhor de tudo, tá? Mas, se não tiver o equilíbrio dos 5 elementos, daí você pode colocar cristal ou sino de ventos. O cristal e sino de ventos, eles vão segurando a energia, eles vão desacelerando a energia. Isabel Cristina, item de madeira entre pia e fogão, pode ser pintado? Desde que não seja de preto, que daí é a representação do elemento água, né? Ou cinza, que é o metal que dá mais força para a água. Pode ser, tá? Mas se for pintado, o ideal é que seja pintado ou de vermelho, ou de verde, ou de marrom, tá? Vermelho, porque é o elemento fogo, ou verde, que é o elemento madeira, ou marrom, que é o elemento terra, que barra a água. Sheila Gomes. Da janela da cozinha, vejo metade da caixa d'água do vizinho. A quina fica a menos de 2 metros. Preciso fazer alguma cura? A quina da janela, a quina fica a menos de 2 metros. Se for, ó, vou falar 2 cenários aqui, tá? Você vê a caixa d'água do teu vizinho, não tem problema, tá? Isso não tem problema nenhum. Aqui eu não entendi se tem alguma quina apontando para o seu fogão ou se a quina da caixa d'água fica apontando para sua casa. Vou explicar como que você corrige os dois, porque podem ter pessoas que tenham as duas situações. Se for alguma quina apontando para o seu fogão, é só cobrir elas, tá? Colocar um paninho na frente, um tecido, uma plantinha. Às vezes uma plantinha igual essa aqui, ó, você coloca ela na frente da quina assim, ó, ela já, a quina para de apontar para você, tá? Para o fogão, no caso, né? Agora, se for a quina da caixa da água do vizinho que está apontando para tua casa, aí você pode colocar um espelho convexo, né, do lado de fora da tua casa, voltado lá para a quina. Esse espelho é como se fosse um escudo, assim, te protegendo realmente. Então, aquela quina, a energia acelerada dela ali bate e dispersa, né, ao invés de afetar a tua casa. Então, daí você coloca para o lado de fora da tua casa. Pode ser um baguá com um espelhinho convexo também para fora, mas direcionado daí para a quina da casa do vizinho. Maria Aparecida Torres. Não tenho porta de entrada física na cozinha. Saindo da sala já é a cozinha. Fico de costas quando estou cozinhando. Corrijo com espelhos de qual tamanho? Tem que ser redondo? O espelho, qualquer tamanho, tá? O espelho que eu tenho para corrigir aqui a minha cozinha, deixa eu até ver se eu acho aqui. Aqui, ó. Ó, eu tenho esse espelhinho aqui, ó, para corrigir a posição de comando da minha cozinha, porque eu também cozinho de costas para a porta de entrada. Então eu coloquei esse espelhinho ali, porque por esse espelhinho, como ele é convexo, eu consigo enxergar a porta de entrada, que é essa aqui, ó, a porta de entrada da minha casa, né? Então, porque a minha casa ela é toda aberta, né? Sala, cozinha, copa, tudo junto, né? Então, eu enxergo a porta de entrada da minha casa ali, né? Se a tua cozinha é fechada, o importante é que você enxergue a porta de entrada da sua cozinha, mesmo que não tenha a porta física que você falou, né? É só um vão. Então, enxergar esse vão para ver quem entra e quem sai da sua cozinha, tá? Mas se você reparar aqui, ó, esse espelho é um espelho pequeniníssimo, ele tem 9 centímetros. Mas, mesmo assim, eu cozinhando, consigo ter o comando da situação ali, que eu consigo ver quem entra e quem sai, tá? Então, ele é um espelho convexo, ele tem uma amplitude bem grande ali, mesmo sendo pequenininho, já faz essa cura. Poderia colocar um espelho grandão aqui atrás? Poderia, com certeza, daí não precisaria desse, né? Poderia ser um espelho quadrado aqui? Poderia. Poderia ser um espelho oval? Qualquer formato, tá? Então, o meu é esse aqui, só para mostrar que o tamanho pode ser pequenininho. Vilma Libra, tenho vigas expostas sobre toda a cozinha. O que preciso fazer? Nesse caso, você só precisa curar as vigas que ficam acima do seu fogão ou de você enquanto está cozinhando. Então, você vai ver. Se não tem nenhuma viga em cima do seu fogão ou de você, não precisa curar nenhuma delas. Agora, se tiver alguma viga em cima de você ou do seu fogão, aí você tem várias opções para curar isso. Ó. Aqui, nesses desenhos aqui, tem, ó, viga em cima do fogão.
Então, você pode colocar ou luzes voltada aí, exige uma instalação elétrica, né? Talvez seja um pouquinho mais difícil essa. Ou flautas de bambu na viga, ou cristais, né? Você pode colocar um cristal de cada lado da viga ou um cristal em cima do seu fogão aqui para elevar essa energia da viga, tá? Outros exemplos aqui, sino de ventos também, ou trepadeira, ó, pendurada na viga, para elevar essa energia da viga, tirar essa opressão de cima do seu fogão ou de cima de você enquanto você está cozinhando, tá? Então, tem várias alternativas. Agora, se tem várias vigas e nenhuma delas passa por cima de você ou do seu fogão, não precisa corrigir. Marilda, tem um fogão ao lado da porta de saída. Tem uma viga em cima do fogão. E a uns 2,5 metros do fogão tem uma parede lateral, tem uma janela que o vento entra e vem em cima do fogão. Não forma um fluxo acelerado, pois não tem janela e nem porta alinhada. Fiz o aterramento do fogão e coloquei flauta de bambu na viga. Preciso ainda colocar o cristal na porta e janela? Não necessariamente, Marilda, porque você já fez o aterramento do fogão. Então, tá tudo certo. Você colocou ali o aterramento, né? Por causa da porta que tem ali do lado. E a viga você corrigiu com a flauta de bambu. Então, tá maravilha. Se quiser, pode colocar, tá? Não tem problema colocar o cristal ali na porta de entrada da tua cozinha para desacelerar ainda a energia que chega no teu fogão. Mas esse aí é mais opcional. Com as outras cores que você já fez, já tá maravilha. Maria Regina, tem um fluxo acelerado na cozinha. Como curar isso? Ó, tem diferentes fluxos acelerados, tá? Tem o fluxo acelerado em que você tem a porta de entrada da sua cozinha e logo em frente à porta de entrada já tem ou uma porta de saída ou uma janela, tá? Isso é um fluxo acelerado. E ainda tem a situação que às vezes você tem essa situação e no meio disso ainda fica o teu fogão. Então são duas situações. Se for a primeira, tem a porta de entrada e a porta de saída ou uma janela de saída, mas o teu fogão não está no meio, aí você pode colocar um cristal ou um sino de ventos nessa porta ou janela que sai, tá? Para segurar essa energia que está saindo. Então, a energia vai saindo, bate no cristal ou no sino de ventos e volta para tua cozinha, tá? Ou, se tiver o fogão no meio desse fluxo acelerado, aí você vai colocar essa ferramenta antes de chegar no teu fogão. Então, você vai colocar o cristal ou o sino de ventos entre a porta de entrada e o teu fogão, para desacelerar a energia que chega no seu fogão, tá? E ainda assim, para amenizar toda essa situação, também pode ser feito o equilíbrio dos 5 elementos, que daí ele garante com que a energia flua antes de ir embora. Sheila Gomes, tenho coifa e armários superiores acima do fogão. Precisa de cura? A coifa, só se ela ficar abaixo da altura dos moradores. O armário, ele é bem indicado corrigir, tá? Por quê? Porque o armário, além do peso do armário em si, ainda tem tudo que a gente guarda dentro do armário. Então, é muita opressão ali em cima e tudo isso gera uma sobrecarga, né, nas nossas finanças. Então, como que a gente pode curar isso? Deixa eu mostrar aqui. Aqui, ó. Armário ou prateleira em cima do fogão. Aí você pode ou colocar um cristal ali embaixo do seu fogão, ou um espelho redondo debaixo do seu fogão. Em cima do seu fogão, quer dizer, desculpa. Eu vou mostrar essa situação na prática, na aula aqui, ó, para vocês verem. Deixa eu só achar exatamente o ponto que eu ensino isso. Ó, armário em cima do fogão. Armário ou prateleira em cima do fogão. 25 minutos. Inclusive, ó, deixa eu mostrar o que eu acabei de fazer aqui para vocês, que isso aqui vai ajudar bastante vocês, ó. Tem essas aulas sobre cozinhas aqui, né? Tem a aula raio-x 1, raio-x 2. E aqui na aula mesmo tem uma legenda da aula, ó. Aos 5 minutos e 20 segundos eu ensino sobre posição de comando. 8 minutos e 10 eu falo de fogão ou cozinheiro na passagem do Ti. 15 minutos eu falo de cano de água em cima do fogão. Aí, por exemplo, igual eu vi aqui, ó, 25 minutos eu falo de armário ou prateleira em cima do fogão. Então, vamos ver aqui a explicação sobre essa situação. Vou colocar aqui, ó, nos 25 minutos aqui.
Deixa eu só ver se eu tô compartilhando com áudio aqui para vocês. Aqui, aí. Coisa, sempre arredondar ou descaracterizar ela da maneira que for possível, tá? Próxima situação. Armários ou prateleiras em cima do fogão. Essa situação a gente tem aqui, né? Então, o que acontece? Isso aqui ele gera opressão, porque a energia de tudo que tá aqui, ó, o peso tá em cima do fogão, né? Fora o móvel em si. Então, como o fogão, de novo, representa a energia do dinheiro, a pessoa ela sente esse peso desnecessário em cima das finanças. Então, aquele negócio, nossa, só de falar de dinheiro já dá um cansaço, uma dor de cabeça. Por quê? Porque ela sente essa opressão em cima da energia do fogão, tá? Como que pode corrigir essa situação? É igual corrigir viga, tá? Já vamos emendar aqui também, né? Que a próxima situação aqui é viga em cima do fogão. Então, poderia ser, por exemplo, uma viga, ou uma viga que vai na transversal, ou uma viga assim, também em cima do fogão, exatamente em cima. Se for uma viga em cima da pia, não tem problema. Se for uma viga em cima da geladeira, do micro-ondas, não tem problema. Do armário, é em cima do fogão. Se for em cima do fogão, aí tem que corrigir. Como que corrige viga ou armário, prateleira? Às vezes não é armário, mas é prateleira, né? Prateleira, opressão em cima do fogão. Pode corrigir com cristal. Coloca um cristalzinho aqui, tenta deixar ele, né, bem alinhadinho com o teu fogão, pode ser 9 centímetros aqui, cristal de 40 milímetros, tá? Ou pode usar sino de ventos. Eu particularmente acho que nessa correção não fica tão legal o sino de ventos, porque o sino de ventos ele vai ficar geralmente grande, a não ser que seja alto, né? Aí dá pra colocar um sino de ventos. Ou dá pra colocar flautas de bambu. Eu também acho que nessa situação não é tanto o caso, né, que vai ficar as duas flautinhas de bambu aqui. Luzes voltadas para cima também é uma opção. Luz para baixo não, muitos armários. Faz coelhos aqui, já que tá aí. Ó. Ó, poderia, por exemplo, colocar. Mas igual eu falei, ó, vai ficar batendo aqui, ó. Não é legal, isso aqui é um bloqueio, né? Toda vez que vai abrir, levanta, né, bate ali, não é legal, tá? Então não seria o caso. Luz voltada para cima é o seguinte, a flauta tá lá dentro. Lá onde? Não, tá lá na correção da grade, mas depois eu falo sobre as flautas. Tá. Mas poderia ser também a flauta, mas eu acho que não é o caso aqui, tá? O que eu acho mais ideal é o cristal, e daqui a pouco você vai entender o porquê do cristal, tá? Acho que o cristal é a melhor situação aqui para esse caso. Mas poderia ser a luz para cima também. Detalhes sobre a luz. Tem gente que tem na cozinha fita de LED aqui, iluminação. Ou tem gente que tem, como esse caso aqui, ó. Ih, eu acho que tá sem pilha. Ih, falhou. Ó lá, falhou. Mas o outro ali, ó. O outro também não tá? Ah, eu acho que ele tem que girar, né? Meu Deus do Tô céu. quebrando na casa dos outros. É. Menina. Ó, mas o que é o caso? Você vai entender, né? Então, o que é o caso? Aqui tem uma luz, tá? Só que se eu ligar Calma aí, essa deixa eu só luz dar aqui, ela um atender- zoomzão. Atender não, acender, né? Consegui, dei um zoomzão. Deu? Tá. Ó, então aqui tem um No LED. caso, como a gente não tem cão, vamos casar com gato, então, aqui, ó. Que? Ó, então, se eu acendesse essa luz aqui, ela ia fazer uma iluminação para baixo. Não é isso a correção, tá? Correção é a luz para cima. Então, teria que colocar, por exemplo, um spotzinho, alguma coisa aqui, que fique a luz para cima. Então, você enxerga a luz aqui, ó, porque a luz está elevando a energia, né? Aqui, no caso, em cima do fogão, né? Elevando a energia. Deixa eu só arrumar aqui. Pode. Elevando a energia do armário para tirar essa opressão de cima do fogão, tá? Então, por mais que já tenha fita de LED ou tenha alguma iluminação assim, mas a iluminação para baixo, isso não corrige, tá? É a iluminação para cima. Mas também eu acho que esse também não é o caso para essa correção. Uma correção, obrigado. Ó, essa aqui é a que eu mais gosto, que eu essa quero mostrar para situação de vocês. Prateleira ou armário. Isso não é para viga, tá? Vigas são o que eu falei até aqui. Cristal, sino de ventos, flauta de bambu, trepadeira, né? Iluminação voltada para cima. Mas se for armário ou prateleira, uma coisa que você pode fazer é usar um espelho de 9 ou de 18 centímetros liso, tá?
de 18 centímetros é melhor. E aí você vai colar esse espelho com a parte reflexiva para baixo. Então você vai colar ele aqui, ó. Por quê? Porque ele vai estar expandindo a energia do fogão aqui, certo? Legal, então, esse é bom, né? Uhum. Eu gosto dessa correção. Então essa correção aqui para qualquer tipo de armário, tá? Armário em cima de mesa de trabalho, armário em cima de mesa de estudos, prateleira, né? Prateleira em cima de fogão, qualquer coisa que seja armário ou prateleira em cima dos locais de longa permanência, essa é uma coisa, menos pra cama, né? Porque senão vai ficar refletindo, a pessoa vai acordar, vai abrir o olho e se ver ali no espelho. Aí não é legal o espelho refletindo a pessoa enquanto... Ó, viram então? Essa é uma cura que eu gosto bastante, o espelhinho ali debaixo do armário para elevar essa energia. Mas também tem todas as outras opções que eu expliquei ali para vocês nas aulas, tá? Mas fica aí a dica para vocês verem a legenda da aula, e isso para todas as aulas, aula de corredor, aula de banheiro, aula de quarto, aula de escada, sempre tem isso embaixo da aula, mostrando o minuto exato e o assunto que eu estou falando. Então, quando você quiser, né, eu quero rapidinho ver alguma coisa sobre escada, vai lá na aula de escada, vê tudo que eu falo, e daí você vai exatamente no minuto ali que você quer, tá? Neide Cruz. Bruna, a minha cozinha é em 2 cômodos diferentes. A primeira cozinha fica o fogão e 2 geladeiras e o armário de panelas. E fica no Guá da Prosperidade. E a segunda cozinha tem a pia e armários e fica um pouco no Guá da Espiritualidade do Trabalho. Como devo ativar? Ó, Neide, a questão aqui sobre cura não precisa fazer nenhuma, tá? Sobre ativar, aí é lá na fase 4, tá? Então, na fase 4, vocês vão ver que para a gente ativar alguma área, a gente vai escolher a área que faz sentido para a gente. Então, você não precisa e nem deve ativar as 9 áreas do Baguá. Você deve ativar até 3 delas por vez, fazer o raio-x lá, entender quais são as 3 áreas que você mais precisa ativar e ativar elas. E aí você pode ativar elas em qualquer cômodo da tua casa. Então, você pode, por exemplo, na tua cozinha, ativar a área da saúde, se fizer sentido para você, ou a da espiritualidade, né? O que for o teu foco. Então, sobre ativação é independente da área do Baguá. O Baguá é mais para a gente observar se está numa área boa ou ruim. Do que você me falou aqui, não tem nada de ruim que precisa ser curado. Agora, para ativar, é independente do Baguá. Sandra Moreira, boa noite. Leia, remédios não deixar na cozinha. Porém, meu marido não está aceitando tirar. Alega que vai esquecer de tomar. Existe alguma correção para não ter que tirar? Correção não, tá? Uma forma de amenizar o impacto disso é tentar deixar o mais longe possível dos armários onde você guarda a comida, né? Então, por exemplo, tentar deixar mais perto do armário que guarda pote, que guarda outras coisas que não sejam os alimentos de vocês, porque a energia do remédio e do alimento não é ideal que elas fiquem juntas, tá? Então, se não é possível tirar totalmente, é pelo menos deixar, né, dentro de um armário, não muito exposto ali na cozinha, e o mais longe possível das comidas de vocês, tá? Então, da onde vocês armazenam a comida. Nair, meu fogão fica na área do sucesso. Em cima do fogão tem um sugar e um armário. Fiz a correção do fogão com um espelho. Posso colocar um cristal de 40 para curar o sugar? Perfeito, perfeito. E aí você faz a intenção tanto do sugar quanto do armário, de elevar a energia desses 2 objetos que estão gerando opressão em cima do teu fogão. Maravilhoso, Nair, arrasou. Giselda, boa noite. Meu fogão é cooktop, então não fica totalmente encostado na parede que passa o cano de água e uma torneira, mas fica uns 5 dedos da parede. É necessário corrigir pintando a parede de vermelho? Eu corrigiria, tá? O ideal, né, se você puder ali, é corrigir, né? Até porque esse vermelho, ele não precisa ficar exposto. Você pode pintar de vermelho e aí depois pintar de outra cor por cima. Então é uma cura mais tranquila de ser feita, não fica exposta. Ou você pode colocar um cristal em cima do seu fogão com essa intenção de proteger a energia dele ali. Simone, o balcão da pia da cozinha, quando a comida está sendo preparada, a pessoa que está cozinhando fica de costas para a porta que dá para os fundos do pátio. Tem problema nisso? O balcão de preparação não tem problema. A questão é o fogão mesmo, tá? Que o fogão que representa a energia do dinheiro. Então, se é um balcão só de preparação, não tem problema.
Agora, se é o balcão onde fica o fogão, aí o ideal é colocar o espelhinho tipo retrovisor para conseguir enxergar a porta de entrada enquanto está cozinhando. Veronice, boa tarde. Essa aula fica disponível depois? Sim, senhorita. Fica aqui, ó, dentro da plataforma. Você vai lá em conteúdos aqui, ó. E aí, aqui dentro dos módulos, tem, primeiro, os módulos do método OLI, que inclusive para a turma Lírio da Paz, hoje eu já vou liberar a fase 4 para vocês, já vai ficar liberado o curso inteiro, tá? E amanhã eu já vou liberar os desafios também para vocês. Mas aqui embaixo dos módulos do curso, tem a gravação das aulas ao vivo. Aí aqui tem os desafios mensais, sessões tira dúvidas e aulas colaborativas. Então, essa aula que está rolando aqui agora, ela vai aparecer aqui em sessão tira dúvida, e aí vai ser a última aqui, né? Depois vão entrando nas próximas, mas vai estar aqui, sessão tira dúvida, e vai estar escrito lá, raio-x de cozinha, tá? Adriana, tenho a porta da entrada na minha cozinha em frente à porta da lavanderia. Indo reto, cai no banheiro de serviço. Tem algum problema? A porta da lavanderia fica a parede onde fica o fogão. O que fazer? Se for a parede onde passam os canos de água, o ideal é plotar de vermelho e colocar o cristal. Pode colocar o cristal, tá? Agora, com relação às portas alinhadas, o ideal seria colocar um cristal ou um sino de ventos um pouquinho antes da porta da lavanderia, ou no batente da porta da lavanderia para dentro da tua cozinha. Porque aí você segura a energia que está indo para a lavanderia. Isso, consequentemente, já cura a questão do banheiro que vem depois. Então, nessa porta da lavanderia, aí você já segura a energia na tua cozinha para ela fluir ali antes de ir para a lavanderia e para o banheiro. Verônica Piquet, boa noite. Flávia, meu fogão está ao lado da bancada da pia e em frente à geladeira e fica de costas para a entrada da cozinha. Estou planejando uma obrinha e colocar na ilha. Na verdade, é um L, uma bancada de alvenaria que divide a copa e que sai da bancada da pia. E aí ficaria de costas para a geladeira e de frente para a entrada, tá certo? Tá perfeito, mulher. Arrasou. Depois manda foto do antes e do depois pra gente. Por favor, isso aí ajuda bastante, né, para mostrar os exemplos para as pessoas. Mas vai ficar ótimo. E faz depois, mesmo que seja uma obra, depois que terminar, faz o reforço dos 3 segredos para intencionar essa mudança aí. Carla, meu fogão tem uma pia e uma máquina de lavar na parede de trás na área de serviço. Tem que corrigir também? Ideal, tá? Pode corrigir, por exemplo, colocando um cristal em cima do teu fogão. Aí, gente, sério, se eu pudesse dar um conselho para vocês coloquem um cristalzinho em cima do fogão de vocês. E aí vocês veem tudo que tá errado e vai lá fazer um reforço 3 segredos, reforço 3 segredos, 3, 4, 5 vezes. O cristal em cima do fogão resolve fogão embaixo de janela, fogão embaixo de janela com grade, fogão do lado da pia, fogão com cano atrás, fogão com cano em cima, fogão com fluxo acelerado, fogão... Assim, é tudo, é quina apontando pro fogão. Então, bota aí um cristal, investe. Se tem um cristal que vale a pena investir, é o cristal em cima do fogão, tá? Maria do Socorro Santos, boa tarde. Fluxo acelerado na cozinha e a janela fica bem pertinho do fogão. Dá para corrigir com o mesmo pêndulo? Pêndulo, não. Cristal, tá? Porque a janela fica acima da pia e fica encostada no fogão. Então, nesse caso, dá para ser, mas não é pêndulo, é cristal, tá? Aí você faz o reforço dos 3 segredos 2 vezes. E o cristal ele tem que ficar para baixo da altura do batente. Como você está fazendo uma correção de fluxo acelerado, então, para o fluxo, o cristal tem que ficar para baixo da altura da janela, tá? E aí você faz a intenção do fluxo e depois do fogão do lado da janela. Flávia, boa noite. Bru, querida, minha primeira vez que participo, sempre assisto na gravação. Que bom ter você aqui com a gente, então, Flávia. Seja bem-vinda. Anilza, boa tarde a todos. Deonília, boa tarde. Noeli, boa tarde. Bruna, boa tarde, grupo. Sandra Moreira, qual a melhor correção para a quina bem ao lado do fogão? Cobrir a quina, qualquer coisa, tá? Pode ser com um tecido, com um mobile, com uma plantinha, pode ser com uma massinha. Qualquer coisa que você coloque, que você não enxergue mais a quina, tá curado. iPhone, boa tarde. Selma Esteves, boa noite. Dulce, boa tarde. Lu Coelho.
iPhone, meu fogão está próximo à janela e fico de costas para a porta. Então, fogão de costas, fogão próximo à janela, ou aterramento com as pedras embaixo do fogão, ou cristal em cima do fogão. E de costas para a porta, espelhinho para conseguir ver a porta enquanto cozinha. Selma, todas as dúvidas, a cozinha pegou fogo. Literalmente? Acho que não, né? A harmonização da cozinha pegou fogo. Mônica Salles, 40 graus no Rio de Janeiro. A cozinha da Mônica também tá pegando fogo. iPhone. Quando a parede do vaso sanitário está atrás do fogão, posso pintar de vermelho um espelho no compensado e pintar somente o compensado para não ter que pintar a parede? Pode, tá? A questão é ter algum objeto ali vermelho para isolar essa energia da água muito próxima do seu fogão. Roseli, estou na primeira aula do curso. Show de bola, Roseli. Parabéns, é isso aí. Tá caminhando. Marilda, não tenho posição de comando. Coloquei espelho convexo de 9 centímetros, mas consigo ver bem a porta de entrada, pois minha cozinha é bem pequena. Perfeito, maravilha. Eu também tenho essa mesma cor. Iracilda, boa noite. Lu Coelho, meu fogão está numa área excedente. Poderia, por favor, falar a respeito? E no guarda do trabalho. Com relação a ele estar no guarda do trabalho, não tem problema nenhum, tá, Lu? Pode ficar tranquila. Agora, com relação a ele estar numa área excedente, aí você pode fazer aquela cura que eu mostrei aqui algumas vezes para vocês, né? Ou colocar um espelho de 27 centímetros alinhado assim ó, em cima do teu fogão, na parede, no alto do teu fogão, e outro espelho igual a esse na parede em frente, tá? Aqui tá aparecendo do lado, mas essas duas paredes elas estão de frente. Aqui é a casa da Helenice, aqui tem o fogão dela e na frente tem o quarto do filho. Então ela colocou na parede lá no quarto do filho, em frente ao espelho do fogão, tá? Ou se não quiser colocar esses espelhos em cima assim, aí pode colocar um único espelho numa parede em frente ao seu fogão, de forma que fique dentro do baguá esse espelho, e aí você conseguiria enxergar o teu espelho refletido lá. Mas para essa situação, o que eu indico é sempre mandar a planta baixa da tua casa desenhada exatamente, faz um X ou escreve fogão, dizendo onde está o teu fogão. E aí a gente desenha na tua planta exatamente, ó, coloca um espelho aqui, um aqui, ou coloca um espelho aqui. Então a gente desenha, a gente vê a tua planta e diz exatamente onde colocar o espelho, tá? Cissa Monteiro, boa noite, família. Selma, socorro, vou reformar tudo. Faz a planilha de correção. Maria Santos, a minha cozinha caiu no guarda da espiritualidade. Preciso corrigir por ser área do dinheiro? Não. Tá tranquilo, tudo certo, tá tudo na paz. Só vai olhar o checklist ali para ver se tem alguma situação prejudicando, tá? Rubinalva, boa noite, Bruna. Minha cozinha tem um vitrô com grade que fica em cima do fogão. Posso corrigir só com cristal? Perfeito, perfeito, Rubinalva. O cristal já é mais do que suficiente nessa situação. Heloísa Farrapeira, boa noite. Elis Regina, boa noite. Marcos Salvador, boa noite. A Maria Regina, fiquei curiosa ali. Ela estava com uma taça na mão. Será que era água ou era um champanhe? É água? Ah, eu achei que você estava tomando um champanhe aí, sextou. Ah, então um brinde à nossa água aí, ó. Aê. Mônica Salles, ainda não assisti a aula, mas já com essas lives afastei a lixeira do fogão e coloquei colheres de pau entre a pia do fogão, apesar de estarem distantes. Perfeito, Mônica, arrasou. Mas assiste a aula lá, você vai gostar bastante. Neide Cruz, tem 3 quinas que ficam na direção de quem fica no fogão. O micro-ondas, a bancada no cantinho do café. Ela é de acrílico e a quina é um pouco arredondada. O que faço com as 3 quinas? Queria mostrar para você. Ó, Neide, é o seguinte, aqui arredondada não precisa curar, tá? É só as que são realmente afiadinhas ali apontando para você. Aí é só cobrir com alguma coisa, né? Um tecidinho. Eu até vou colocar aqui, ó, na comunidade para vocês verem, ó. Que aqui vocês conseguem ter bastante ideias, ó. Inclusive, vocês podem mandar foto das quinas de vocês lá na comunidade para a gente ajudar na harmonização, tá? Deixa eu achar onde que tá aqui a comunidade. Ó, então aqui, ó, quando a gente coloca aqui, ó, quina.
tem várias ideias aqui, ó, das alunas que curaram quinas, ó, vamos ver. Aqui a Elaine colocou um bonequinho na frente da quina. Quem mais? Aqui, ó, a Elaine colocou umas plantinhas ali na frente da quina, a quina parou de apontar para ela. Aqui também, ó, ela colocou adesivo aqui, ó, na frente, ó, de borboletinha. Bem bonitinho, ó. Aqui a Mônica colocou protetor de quina. É... Aqui a Cibele colocou plantinha também. Vamos ver quem mais aqui. Ó, a Jaqueline colocou plantinha ali, ó, na quina que apontava do micro-ondas ali, ó, que apontava para ela, ela colocou uma plantinha caída na frente. Aqui, ó, a Jaqueline colocou tipo um fiozinho, não sei como é que fala o nome disso. Ai, peraí. Saí sem querer. Ó, aqui, ó, um fiozinho aqui, ó. Olhem que legal. Ela pendurou com um 3M e só colocou um fiozinho caidinho ali. Então, qualquer coisa que fique na frente da quina já é o suficiente, tá? Noêmia Lopes, boa noite. Desculpa o atraso, Bruna. Fui dar uma dormidinha às 15 e apaguei até agora. Tá perdoada, Noêmia. Conseguir dormir com esse calor é uma vitória, tá perdoada. Dulce, geladeira não pode ficar ao lado do fogão. Daí, nesse caso, você pode ou colocar algum item de madeira entre eles, se tiver espaço, ou um cristal, né? Para fazer essa cura, proteger a energia do seu fogão. Por isso que eu falo que cristal ali é a melhor coisa do mundo em cima do fogão. Luciene, meu fogão fica bem em frente à porta de entrada da cozinha. Tem que corrigir? Ó, isso a gente considera um fluxo acelerado, tá? Então, o que que você pode fazer? Você pode colocar ou um cristal entre a tua porta de entrada e o teu fogão, ou um sino de ventos entre a tua porta de entrada e o teu fogão, ou o equilíbrio dos 5 elementos, que o equilíbrio dos 5 elementos ele desacelera essa energia. Marli Alexandre, Bruna, meu fogão fica na área ruim do sucesso, embaixo da janela, ao lado da porta. Entendi que consigo corrigir fluxo acelerado com o cristal. E não entendi como devo colocar o espelho convexo ao lado da prosperidade, que nesse caso é do lado direito. O espelho não precisa ser necessariamente do lado. Ah, para puxar ele para a área da prosperidade? Aí é desse caso aqui, ó. Ó, nesse caso aqui, eu vou desenhar para vocês. Espera aí. Deixa eu pegar aqui para desenhar. Ó, então, sobre puxar o fogão para outra área do baguá, existem várias possibilidades. Na verdade, deixa eu pegar um baguá, que vai ficar melhor eu mostrar isso num baguá mesmo. Espera aí que eu vou pegar o material para deixar bem desenhadinho aqui para vocês, tá?
Pera que eu tô procurando, eu vou achar aqui para vocês. Agora eu lembrei que a Flávia mostrou uma situação dessa que vai ajudar mais ainda, ó. Ó, o espelho convexo, o que que acontece? Ele é um espelho que ele tem uma amplitude muito grande, então mesmo que ele seja pequenininho, ele reflete muita coisa, ó. Então nesse caso aqui, ó, a Flávia, ela colocou um espelho convexo para puxar o sofá dela, que estava numa área excedente, para dentro do baguá. Então, se vocês verem, é um espelho pequenininho, mas mesmo sendo pequeno, a gente consegue enxergar inteiro o sofá dela aqui dentro do espelho, entendeu? Então, isso aqui você pode fazer, por exemplo, na tua cozinha, para puxar o fogão da área do sucesso para a área da prosperidade. Então, você vai colocar um espelho desse na parede onde fica a área da prosperidade, né? E de forma que, quando você olhar nesse espelho, você consiga ver o teu fogão refletido ali nele. Porque mesmo ele sendo pequenininho, como ele é convexo, você vai conseguir enxergar o teu fogão inteiro ali nele, entendeu? Então, mostrando aqui na planta baixa, né? Como que seria isso? Então, vamos supor, tá? Que o teu fogão fica aqui na área do sucesso, beleza? Aí, você colocaria um espelhinho aqui na área da prosperidade, né? Pode ser um espelho... Aqui, é que aqui não peguei uma planta favorável, peraí, deixa eu ver. Deixa eu achar uma planta que eu consiga explicar isso aqui para vocês, peraí. Aqui, ó. Então, vamos aqui dizer que o teu fogão está aqui na área do sucesso, né? Esse aqui em cor de rosa é o teu fogão, tá? Aí você pode colocar um espelho convexo na parede aqui da tua área da prosperidade. Porque quando você olhar nesse espelho aqui, você vai conseguir enxergar refletido, mesmo que seja na lateral, refletido o teu fogão aqui nesse espelho, entendeu? Então, e não tem problema também se esse espelho ficar escondido atrás de armário, dentro de armário, ou até se tiver parede. Às vezes a tua cozinha termina aqui e aí ele fica numa parede. Não tem problema, porque é uma correção energética. Se tirasse tudo que tem na frente, você conseguiria enxergar teu fogão refletido nesse espelho aqui, tá? Mas se ficar alguma dúvida, pode mandar a foto da planta da tua casa, desenhando exatamente onde fica o teu fogão. Aí a gente te diz quais são as possibilidades de espelho que você pode colocar. Rubinalva da Silva Costa. Minha cozinha fica na parte do guarda prosperidade, onde fica pia, fogão e armários. Na outra parte é o guarda sucesso, que fica geladeira e freezer. Sem problema. Ótimo. O bom aqui é o que o teu fogão não ficou na área do sucesso. Isso é uma coisa ótima. Na prosperidade não precisa de nenhuma cura, tá? E geladeira e freezer tá na área do sucesso, aí é legal você trabalhar com o equilíbrio dos 5 elementos, porque são duas coisas que representam água na área do sucesso. Então, trabalhar com o equilíbrio dos 5 elementos ali, tá? Veridiana. Meu fogão fica ao lado da pia e fico de costas para a porta de entrada. E além disso, entre a porta de entrada e o fogão fica a minha geladeira. Ó, entre a porta de entrada e o fogão ficar a tua geladeira, não tem problema. A questão é ficar do lado da pia e de costas para a porta de entrada. Então, do lado da pia, você pode ou colocar o item de madeira entre o fogão e a pia, ou o cristal em cima do fogão, e de costas para a porta, o espelhinho retrovisor.
Mônica Salles, minha cozinha é em T e o fogão era da minha sogra. Tem a ver isso? Não, tranquilo, tá? Não tem problema. Ou posso usar o fogão tranquilamente? Tranquilamente. E o formato da cozinha em T também não tem problema. Marli Alexandre, eu vi o pulo do gatão para corrigir o fluxo da porta e da janela. Perfeito, isso aí. Selma Esteves, e o cooktop que fica em cima da bancada? Mesmíssima coisa, tá? Mesmo cuidado que tem com o fogão de fogo ali, né, de chão, é o cooktop, não tem problema. Fogão de indução é tudo a mesma coisa, tá? iPhone, cristal em cima do fogão serve como cura para a quina apontada para o fogão? Se o cristal ficar entre a quina e o fogão, sim, tá? Por exemplo, aqui, tem a minha imagem que eu coloquei aqui, né? Deixa eu ver, cadê o meu fogão? Ó, esse cristal que eu coloquei aqui, ó, ele é para amenizar também essa quina que fica apontando para mim. Agora, por exemplo, se eu colocasse o cristal aqui e a quina tá aqui do lado, aí não tem nada a ver, tá? Mas se o cristal fica na frente da quina, também faz cura de quina. Perfeito. Neide Cruz, ainda não sei fazer o reforço dos 3 segredos. Neide, então assiste às aulas ali dentro do curso que tem sobre reforço dos 3 segredos. Tem reforço dos 3 segredos na fase 1, na fase 4 e tem sessão tira dúvida de reforço dos 3 segredos também. E também tem o mini curso de reforço dos 3 segredos. Giselda Ditzel. Eita! O pulo do gatão resolve o cano atrás da parede do fogão também? Sim, se você fizer a intenção no cristal, também, pulo do gatão. Noêmia Lopes. Bruna, meu fogão fica em frente à porta de entrada da cozinha. Ao lado da porta para a área de serviço tem um pedacinho de janela que pega um pouco do fogão. Corrigi com o cristal em cima do fogão e com o sino dos ventos na porta que entra na cozinha. Perfeito, arrasou. Na área de serviço não coloquei nada. Preciso corrigir mais alguma coisa? Não precisa, tá perfeito, porque você já corrigiu o fluxo que entra. Então o fluxo que sai já é mais tranquilo, tá? Perfeito, arrasou. Eusemir Farias, boa tarde. Gente, agora é o seguinte, as perguntas agora elas estão se repetindo bastante, né? Acho que vocês já devem ter notado que elas estão se repetindo bastante, até porque não foge muito das mesmas situações que a gente encontra nas diferentes cozinhas. Mas, ainda assim, se ficou alguma dúvida, não entendeu, né? O ideal é que vocês tirem foto da cozinha de vocês, tirem foto do baguá de vocês, filmem, manda lá na comunidade que a gente está ali para ajudar vocês mesmo, para ver o teu caso especificamente. A intenção aqui da sessão Tira Dúvida é liquidar. Vocês viram? A gente conseguiu responder aqui o quê? Umas 40 dúvidas para mais, né? Então, espero de verdade ter ajudado vocês com essa sessão Tira Dúvida aqui. Na próxima semana a gente tem mais um encontro. Deixa eu ver qual que é o tema da próxima semana. Se eu não me engano, é de quartos. Deixa eu mostrar aqui para vocês. Ó, na próxima semana, a gente tem, na terça-feira, às 20 horas, aula colaborativa com a Patrícia sobre empreendedorismo e planejamento estratégico. Na quinta-feira, dia 23/11, às 16 horas, tem sessão Tira Dúvida sobre raio-x de quartos. Então, igual a gente teve sessão Tira Dúvida de cozinha hoje, na semana que vem a gente tem sobre quartos. Como que vai funcionar? Quais são as aulas que você precisa assistir para essa próxima sessão Tira Dúvida da semana que vem? Deixa eu mostrar aqui para vocês. Eu vou mandar para vocês no grupo também, para vocês poderem se programar, tá? Mas são as aulas aqui, ó, da fase 3 do curso. Dentro da fase 3, raio-x. E aqui, ó, essas aulas aqui, ó. Aula 19, 20, 20.1, 20.2 e 20.3, tá? São 5 aulas. Então, dá para se programar. Essas 5 aulas dão ali umas 2h30 de aula, mais ou menos. Então, até semana que vem, uma semana aí para você assistir, anotar as dúvidas, consegue tranquilamente para me encontrar aqui na semana que vem. E se não puder me encontrar ao vivo, aí vocês podem me assistir depois da gravação da aula e, obviamente, mandar as dúvidas de vocês na comunidade, no e-mail, na plataforma, nos canais de alunas. E aí, antes mesmo da próxima sessão Tira Dúvida, vocês já têm as dúvidas de vocês respondidas, tá?
E além disso, amanhã, às 2 horas da tarde, a gente tem o nosso encontro do desafio do mês. Então, amanhã, sabadão, 2 horas da tarde, eu vou passar as instruções para o desafio do mês para vocês. Se vocês não puderem participar ao vivo do encontro, também. O encontro vai ficar gravado, depois eu mando a gravação deles para vocês poderem fazer, mas o importante é vocês fazerem o desafio junto com a gente, tá? Então, espero realmente ter ajudado vocês aqui, ter destrinchado as dúvidas sobre as questões. Eu vou falar sobre o desafio do arroz amanhã. A gente vai recapitular o desafio do arroz e eu vou passar as instruções do próximo desafio para vocês amanhã, tá? Então, espero muito ter ajudado vocês. Façam as curas, assistam às aulas se vocês não assistiram, baixem os materiais e a gente se vê amanhã no nosso encontro do desafio do mês. Tenham um final de semana abençoado, gente. Beijo, fiquem com Deus.